Mateus capítulo 24, versículo de número 36. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim, ó: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Que é Jesus que está dizendo, tá bom? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Repita comigo, por favor. E não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Se assente, por favor, glorificando a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu fiquei tentado a falar sobre arrebatamento hoje, mas provavelmente a gente fale amanhã na aula. Que amanhã é Tessalonicenses na aula. Mas o Senhor me levou até Noé, então eu gostaria de cumprir aquilo que Deus falou no meu coração. Jesus aqui está falando sobre fim dos tempos. Jesus está conversando com os discípulos, e a pergunta que qualquer um, até eu, se estivesse no lugar dos discípulos, faria: Senhor, como será o fim dos tempos? Como nós saberemos o dia em que o Senhor vai voltar? Obrigado. Então Jesus, ele diz isso: ó, a vinda do Filho do Homem, ninguém sabe, no seu Pai que está nos céus. Penso eu, vou repetir, hein? Penso eu, sempre quando for eu pensando, eu vou avisar. Penso eu que Jesus diz isso porque Jesus estava encarnado no momento. Hoje, o nosso Deus sabe o dia que ele tem que voltar. Enfim, Cristo encarnado está falando para os discípulos: os dias em que eu vou voltar serão semelhantes à geração pré-diluviana, a geração que antecedeu o dilúvio. Então Jesus descreve aquela geração e compara aquela geração com a geração dos fins dos tempos. E a comparação é o que ele diz sobre aquela geração nos olhos de Jesus, lembrando que Cristo é Deus. Então, como é que Deus olhava para aquela geração pré-diluviana? E como é que o próprio Deus olha para a geração do arrebatamento da igreja? Jesus diz assim: naquela geração, os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E eu fiquei olhando para o texto, e tentando encontrar qual era o pecado nisso. Afinal, pergunto para a igreja: qual que é o pecado em comer e beber? Qual que é o erro em casar e se dar em casamento? Nenhum. Porém, quando nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 6 em diante, o capítulo 6 vai começar a falar a respeito da corrupção da geração daqueles tempos. E a gente começa a encontrar alguns resquícios do que Jesus estava querendo dizer. Naquela geração, onde a corrupção estava entrando generalizada, a Bíblia diz assim que tinha dois povos naquele tempo: os filhos de Deus e os filhos dos homens. A geração de Caim e a geração de Sete. Agora, naquele tempo, eles começam a se misturar. Os filhos dos homens começam a gerar mulheres muito bonitas, muito atraentes. E agora os filhos de Deus começam a olhar para os filhos dos homens e dizer: eu quero casar com ela, eu quero fazer uma aliança com aquela ali. Por quê? Porque ela é bonita, ela é atraente. Aqui no texto, Jesus está dizendo que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Qual é o problema de comer e beber? Comer e beber é que quando eu bebo, eu satisfaço a minha vontade. Se você está com sede, eu não consigo beber para você. Se você está com fome, eu não consigo te alimentar. Você tem que comer. Você mastiga e você engole.
O problema da geração pré-diluviana é, nas entrelinhas, de forma bem indireta, é satisfação própria. Quando Deus olha para a geração pré-diluviana, Ele está vendo uma geração que quer satisfazer os seus próprios desejos. E Jesus começa a comparar aquela geração pré-diluviana com a geração do fim dos tempos. E quando nós lemos o texto, Deus está aqui, irmão. Quando nós começamos a olhar para a nossa geração, a gente vê que não está muito longe. A geração pré-diluviana, então, tem como princípio, como prioridade, satisfação própria. Comiam, bebiam. Quem está falando? Eu? Não, Jesus diz. Depois disso, Jesus continua. E o que é pior? Aí piora. Eles também casavam-se e davam-se em casamento. O que é casamento? Aliança. O que é casamento? Eu me uno à minha esposa maravilhosa que está ali e me torno um com ela. Agora os filhos dos homens se tornam um com os filhos de Deus. O que está acontecendo? O santo e o profano se entrelaçando. O santo e o profano se tornando um. Aí eu olho para a minha geração. Aí eu olho para os meus dias, e eu tento encontrar uma diferença entre o santo e o profano. E você tem que se esforçar para encontrar a diferença. Aí eu olho para a geração, irmão, não vai ser isso aqui até o final, tá bom? Mas eu tento olhar para a minha geração e eu tento ver uma diferença entre o santo e o profano, eu não consigo ver. Porque alguém recebe um dom do céu de cantar, aí para de cantar para Deus e começa a cantar para o outro. Aí eu vejo alguém que recebe uma oratória boa, ele prega, ele é profeta de Deus, ele escuta Deus falar, mas porque ele começa a ficar famoso, ele sai do altar e vai virar político. O santo e o profano vai se entrelaçando. É pecado ser político? Não, mas Deus não te chamou para ser político. Deus te chamou para ser profeta. Esse é o problema. Aí ele para de ouvir a voz de Deus para tentar ajudar no meio que Deus não mandou ele estar lá. E o santo e o profano vai se entrelaçando. E a gente não consegue mais ver a diferença. Isso é se casando. O problema é que eles se davam em casamento também. Sabe o que é se dar em casamento, irmão? Eu pego meu filho e eu decido com quem ele vai se casar. A geração pré-diluviana, eles olhavam, os pais olhavam para os filhos e decidiam: vai se casar com os filhos dos homens. O problema, qual que é o problema aqui? Se é um jovem que não tem maturidade, não tem, é ingênuo ainda, cometendo erros no casamento, tudo bem. Mas maduros já, pessoas velhas na fé, trazendo o santo e o profano para o mesmo sentido, para a mesma linha. O que você está falando, pregador? Está claro o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é gente de anos e anos e anos na fé, misturando o santo e o profano. Aí Paulo vem dizendo nos nossos dias: meu irmão, vocês já deveriam estar comendo comida sólida faz tempo, mas eu ainda preciso alimentar vocês com leite. Essa é a geração pré-diluviana, uma geração em que os filhos de Deus se casavam com as filhas dos homens, e uma geração em que a prioridade e a base da vida era satisfação própria. Mas nesse tempo, oh glória a Deus, nesse exato momento, a Bíblia diz que Deus olhou para Noé e achou graças aos olhos do Senhor. Tem alguém para dar glória a Deus aqui? Enquanto eu olho para uma geração e não vejo esperança, Deus consegue achar um que ainda anda com Ele.
Irmão, sempre vai ser minoria. Sempre vai ser minoria. A gente fica triste, porque o problema é falar que é evangélico e não ser. Ok, isso é outra coisa. Agora, sempre vai ser a minoria. E agora Deus olha para um e acha graça aos olhos. Então decide, quanto a essa geração, não tem o que eu fazer. Eu vou ter que mandar um dilúvio lá. Eu vou ter que destruir tudo e fazer de novo. Deus decidiu. Quando Deus decide fazer isso, Deus, eu imagino, imaginação minha, hein? Estou avisando. Deus olha lá do céu e diz assim para os anjos: eu preciso mandar um dilúvio lá, mas eu preciso salvar pelo menos uma família. Eu preciso que tenha uma arca, pelo menos para essa família. Então vem um anjo e diz: não, então eu vou lá construir essa arca aí. Não, calma. Eu vou escolher eles para construir essa arca. Não, então tá bom, eu vou pegar o melhor marceneiro, ou o melhor engenheiro, arquiteto que vai fazer essa arca. Não precisa. Não precisa ser o melhor arquiteto. Não precisa ser o melhor engenheiro. Não precisa ser o melhor marceneiro. Só precisa olhar para o plano que eu dei e seguir o plano até o final. Porque se ele olhar para o plano que eu dei e seguir até o final, a arca não afunda. Glória a Deus, só não acredito nisso. Quem segue esta palavra linda até o final, crendo que é a palavra de Deus, a sua casa não afunda, a sua arca não afunda, Deus sustenta ela até o final. Só segue o modelo, irmão. Não inventa a moda, só segue o modelo. Não precisa inventar coisa a mais, já está aqui já. E nesse princípio tem 3 coisas aqui que ela não abre mão: jejum, oração e palavra. Acabou, irmão. A via sempre será a mesma: jejum, oração e palavra. É claro que na história da igreja a gente vê muita coisa, né? Muita invenção e tal. E não só na história da igreja, hoje também muita invenção. Mas o princípio é o mesmo: os 3 pilares da fé cristã: jejum, oração e palavra. Esses 3 tem que estar em todo e qualquer tipo de arca que você for construir. Entenda, por favor, o que eu estou pregando aqui. Deus dá o aviso para Noé. Vou fechar a janela que eu abri. Deus dá um aviso a Noé e diz: estou mandando um dilúvio. E eu quero que você construa uma arca. E dá o tamanho da arca. Quantos degraus, quantas portas, quantas madeiras tem que ser. Uma janelinha só. Quem é inteligente já entendeu o porquê. Quantos cômodos, qual o tamanho de tudo. Dá um modelo exato que tem que construir a arca. E aí, Noé, você faz o seguinte: você que vai construir a arca, pega a sua família, coloca dentro dessa arca. Depois que você pegar a sua família, Noé, alguns animais vão até você, e você vai colocar esses animais dentro da arca também. E eu vou salvar vocês, porque eu estou mandando um dilúvio na terra. Noé começa a construir, seguindo o plano. Não perca isso, por favor. Noé começa a construir seguindo o plano que Deus deu. E constrói. E martela aqui. E martela lá. E faz aqui e faz lá. 120 anos construindo. Cada martelada que Noé dava, ele pregava uma mensagem. Está vindo um dilúvio aí. Hebreus capítulo 11, na galeria da fé, o autor de Hebreus vai dizer que Noé condenou o mundo com a construção da arca. Cada martelada que ele dava, Reinaldo, ele estava condenando o mundo à destruição.
Cada vez que Noé acreditava no plano e seguia o plano, ele estava condenando o mundo e ao mesmo tempo pregando para ele: está vindo um dilúvio aí. E agora Noé está construindo. E quem está ouvindo a pregação pode ser que pense: ok, vamos acreditar que vem esse dilúvio mesmo, mas mais perto do dilúvio chegar, eu construo um bote aí e vai tudo dar certo. Eu construo uma canoa e vai tudo dar certo. E hoje, irmãos, tem gente que até quer se salvar do dilúvio com um colete salva-vida. Só que tem um princípio para a construção da arca, além dos 3: jejum, oração e palavra. Tem um último. Noé não estava construindo a arca para ele apenas. Alguém entendeu já? Quando Noé segue o plano que Deus dá, o plano nunca é só para ele. Oh meu Deus do céu, tem alguém aqui para dar glória a Deus? Quando eu sigo o propósito de Deus para a minha vida, não sou eu só que sou abençoado, tem pessoas que são abençoadas ao meu redor. Quando Noé está construindo a arca, ele está indo na contramão de sua geração. Qual era a característica primeira daquela geração? Satisfação própria. Agora Noé está construindo uma arca que não cabe apenas ele. O problema da nossa geração é que um colete salva-vida para mim está bom. Eu já escapo do dilúvio com um colete, com um bote eu já escapo do dilúvio. Mas o que Deus está ensinando é: o princípio não é você apenas se salvar. Se você está aqui só para se salvar, já está com o princípio errado. O princípio de Noé é: eu vou me salvar, mas eu vou levar muita gente comigo também. Oh, glória a Deus. Agora Noé está lá construindo algo que não é só para ele. Sabe o que acontece, irmão? Ele acaba a construção. Assim que ele acaba a construção, 120 anos martelando, o dilúvio vem. Antes do dilúvio chegar, a Bíblia diz que Noé entra para dentro da arca. Noé entra para dentro da arca. Ele não foi atrás dos animais. A Bíblia diz que os animais vieram até ele. Entraram todos na arca, todos acomodados. Então a Bíblia diz algo que até dói de escutar. Mas a Bíblia diz assim: e Deus fechou a porta. Deus fechou a porta. Quem pode agradecer pelas portas fechadas de Deus? Você tem crente doido aqui, irmão. Agradecer porta fechada é crente doido. Deus fechou a porta por fora. Como é que sai, irmão? Não dá para sair. Deus fechou a porta. Não dá para sair. Deus colocou ele lá enfornado com aqueles animais ali, e não dá para sair dali. Deus colocou ele dentro do propósito de vida dele, e ele não consegue sair dali mais, porque Deus fechou a porta. Entenda por favor o que eu estou pregando, irmão, em nome de Jesus. Eu estou aqui para agradecer a Deus pelas portas fechadas. Ah, irmão, se eu tivesse a chave da porta, eu já tinha desistido faz tempo. Sabe por quê? Porque eu não tenho força em mim mesmo para ficar até o final. Não tenho. Eu não consigo força em mim mesmo para aguentar a pressão. Eu não consigo. Então Deus tem que ir lá e tem que fechar a porta. Porque se ele não fecha a porta, eu já tinha corrido da arca faz tempo. Não, eu não correria da arca. Não, tenho certeza. No primeiro dia que você entra lá, é lindo. O beija-flor cantando ali dentro.
É lindo, olha um tigre passeando, é lindo. Fica um mês com o tigre lá. Fica um mês com aquele monte de bicho dentro da arca. É bom demais, irmão. Cerca de 2010, 12 anos que eu sou convertido. Oh, meu Deus. Eu ia para a igreja feliz demais. Eu não via um defeito na igreja. Mas o tempo passa. O tempo passa. Eu ia para a igreja, irmão, já entrava cantando dentro da harpa na porta. Não via nada. Eu não enxergava fofoca na igreja. Eu não enxergava os defeitos. Eu não enxergava os meus defeitos. Eu estava aprendendo a Bíblia ainda. Eu não enxergava ainda os erros que existiam lá. Afinal, somos seres humanos. Eu não conseguia enxergar. Mas o tempo passa e a bicharada na arca começa a incomodar. O odor na arca começa a incomodar. Aí eu quero sair, mas Deus fechou a porta. Aí eu quero sair dessa família, porque eu não aguento mais essa dificuldade. Mas Deus fechou a porta. Ai, ai, ai. Eu quero sair desse relacionamento, mas Deus fechou a porta. Vamos levantar a mão e agradecer a Deus, porque Ele ainda fecha a porta, e é para manter a gente de pé. Oh, aleluia! Graças a Deus, porque Ele fechou a porta. Vai ser difícil, irmão, você ver eu pregar de porta aberta. Mas graças a Deus, porque Ele fechou a porta. Vou te dar 10 segundos para se imaginar aí, se a chave da porta estivesse na sua mão. Eu imaginei nessa tarde. Agora é sua vez. Se você tivesse com a chave da porta na sua mão, estaria dentro da arca ainda, irmão? E a pergunta mesmo que eu fiz para o texto, não precisa nem ir muito longe para obter resposta. Se Noé sai da arca, ele fica vivo ou fica morto? Oh, glória a Deus. O que a igreja está falando para mim é: cada porta que Deus fechava era a manutenção da minha vida que Deus fazia. Oh, meu Deus do céu! Cada porta que Deus fecha é só Deus me mantendo vivo na presença dEle. Oh, aleluia! Graças a Deus pelas portas fechadas. Oh, meu Deus! Graças a Deus que eu não estou com a chave. E deixa Ele com a chave, Ele sabe a hora de abrir a porta. Só que o tempo passa. Pequeno pensamento aqui. Imagina Noé entrando dentro da arca. Assim que ele entra, Deus fecha a porta. E ele senta na cadeira e fica esperando. Daria certo, irmão? Bom, já fiz minha parte, eu construí a arca. Agora, cada um vê o seu aí. Então, quando eu entro na arca, eu tenho que ter um entendimento: o serviço não acabou. Porque se quando eu entro na arca, eu sento e fico esperando Noé me servir, eu não acredito que veio um dilúvio de verdade. Mas quando eu entro na arca, eu começo a trabalhar junto com Noé na arca, realmente, Deus falou com Noé. O meu serviço dentro da arca só demonstra que de fato eu crio no que Ele falou. Ah, não vou ter que repetir isso aqui. Vou ter mesmo. O meu serviço dentro da arca só demonstra que eu acreditei no que Ele falou para mim. Se eu entro na arca e sento na cadeira esperando, eu não acreditei no que Ele falou para mim. Agora sim, o tempo passa. E o tempo passa. E lembra que a única coisa que... Quantas janelas tinham na arca? Uma janelinha.
E Noé não aguenta mais ficar lá. O tempo passa, irmão, e cansa. Cansa ou não cansa ficar no mesmo lugar, preso ali? Como eu falei, primeiro dia você vê o passarinho cantando, o tucano, olha que lindo, tucaninho. É bonito, irmão, um animalzinho, é gostoso. Vou contar a história do cachorro que eu tive com a minha esposa. Jesus eterno. Enfim, um animal é legal, mas com o passar do tempo, irmão, cansa. E só tinha uma janelinha lá em cima. E Noé querendo o que a gente quer hoje, porta aberta. E não tinha porta aberta para Noé. Só tinha uma janelinha, onde Noé subia naquela janelinha e contemplava de longe. Ai, como eu gostaria de estar lá. Ai, como eu gostaria de sair daqui. Ai, se eu pudesse. Só uma janelinha para imaginar. Ai, quando essa porta abrir. E o tempo passa. E o mesmo Deus que prometeu, aqui para causar uma esperança na igreja, o mesmo Deus que prometeu o dilúvio, e o dilúvio veio, é o mesmo Deus que prometeu que vai abrir a porta, e a porta vai abrir. Aí de repente, a Bíblia diz assim que a arca para no Monte Ararat. A arca para e as águas do dilúvio baixam. E Deus abre a porta. Tudo que ele mais queria, a porta aberta. Só que quando a porta abre, o que ele vê? Destruição. O que ele vê? Resto de coisa destruída, quebrada. Ué, mas o sonho não era ter a porta aberta? Aí quando a porta abre, não é tão bonito assim quanto ele imaginava. Agora a porta abriu, mas vou começar por onde? Tem um mundo inteiro para mim, mas o mundo está destruído. O que eu vou fazer aqui? E a primeira coisa que ele decide fazer, eu gostaria, por favor, abra sua Bíblia para ler comigo. Livro do Gênesis, capítulo 8, versículo de número 20. Quem encontrar primeiro pode ler em voz alta, por favor. Glória a Deus. Noé tem a porta aberta, ele sai da arca, e quando ele não sabe por onde começar, ele diz o seguinte, já sei, capítulo 8, versículo 20, e Noé edificou um altar ao Senhor. Quando eu olho lá para fora, e eu só vejo destruição, quando eu olho para a minha vida, eu não sei nem por onde começar. Noé começou pelo mesmo lugar que ele tinha começado antes. E Noé edificou um altar ao Senhor. Eu acabei aqui. O que nós aprendemos com tudo isso? Uma geração que, dos filhos dos homens e dos filhos de Deus, onde infelizmente eles se entrelaçavam. Sabe por quê? Porque dos filhos dos homens
vieram gigantes, vieram os valentes. Que os valentes, naquele contexto, queria dizer os homens de fama. Os filhos dos homens eram famosos. Deles vieram a harpa, os instrumentos de música. Deles vieram, eles que criaram as tendas. Deles vieram a pecuária. Eles criaram toda a arte de fundição, de ferro, de cobre, de tudo mais. Os filhos dos homens eram os famosos da época. E a Bíblia diz que dos filhos de Deus, só uma característica dos filhos de Deus. E começou-se a invocar o nome do Senhor. Só. Por que misturava? Porque os filhos de Deus não se contentavam mais em invocar o nome do Senhor. Eles também queriam ser famosos. Mas nessa linha Deus achou um. E sabe o que era esse um? Não tinha currículo, não tinha fama. Sabe o que ele era? O mais evangelista possível. Um pai de família que obedecia a Deus. Só. Culto de família. Nós estamos vendo aqui a história de um homem que, entre aspas, salvou a humanidade. Só por ser um bom pai, um bom marido e obedecer a Deus. Não precisa enfeitar muito, irmão. É só ser um bom pai de família, um bom marido e obedecer a Deus. Acabou a mensagem. É isso que Noé pregou para nós aqui hoje. Qual que era o currículo de Noé, irmão? Qual que era o diploma dele? Que multinacional que ele trabalhou? Nem famoso na época dele ele era. Mas eu vou falar pela última vez. Ele só era um pai de família, bom marido e bom pai, que obedecia a Deus. Se coloque de pé, por favor.